enviado. Em nome de Jesus. Diga: eis-nos aqui, para a glória de Deus. Amém? Então, se você encontrou aí Gênesis 26, verso 1, nós temos aqui um episódio, você que está em casa, Gênesis capítulo 26, nós vamos começar por aqui a nossa mensagem de hoje. Nós estamos vivendo a peregrinação na presença de Deus e eu senti de começar por aqui. Então diz assim o verso primeiro, vamos lá, Gênesis 26, 1. E havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Diga graças a Deus. Amém? Agora vai lá, deixa marcado aí, vai lá em Gênesis capítulo 12, porque nós precisamos saber que fome foi essa que houve nos dias de Abraão. Porque a Bíblia, ela nos dá a resposta. E está lá no capítulo 12, se você voltar, do próprio Gênesis, capítulo 12, verso 10, diz assim, ó: e havia fome naquela terra, e desceu Abrão ao Egito, para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. Diga comigo: Abrão desceu ao Egito. Porque Abrão, se você ler lá em Gênesis, não está mais Abrão. Como é que está lá? Você lembra? Abraão. A palavra A, que é acrescentada ali, ou H, se a gente for buscar no original, é a letra H, Abraão, que é a letra Reit, que essa letra no alfabeto hebraico, ela representa o Espírito de Deus. Diga comigo: a letra Reit representa o Espírito de Deus. Então, quando você vê Deus acrescentando lá essa letra no nome de Abraão, que agora já não é mais Abrão, como a gente leu aqui, mas Abraão. Então, ela representa o Espírito de Deus. Então, você me perguntaria: rapaz, como é que pode, né? Que Abraão, cabeça dura, ele desceu ao Egito e Isaque não, Isaque permaneceu firme. Pois é, Abraão, no caso Abrão, nessa época, ele ainda não tinha, se nós formos usar essa terminologia, ele ainda não tinha a influência do Espírito de Deus sobre a vida dele. Deus ainda estava trabalhando na natureza de Abraão. É como uma pessoa que está se convertendo, quer dizer assim: mas não vejo problema nenhum tomar uma só de vez em quando. E você diz assim: o que essa pessoa tem na cabeça? E a gente às vezes fica, né, nervoso. A pessoa de repente ela está naquele processo de conversão, e a gente que já está na caminhada há algum tempo já queria que a pessoa tivesse como a gente, convertida, santa de candura, né, transformada totalmente. E Abraão não, Abrão no caso não, ele estava num processo com Deus. É tanto que o que é que Deus vai dizer para ele? Se você continuar esse capítulo 12, vai chegar um momento que Deus chega para ele dizer assim: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Por que Deus disse isso? Porque ele não estava sendo. Só que Deus não podia fazer uma cobrança tão dura, porque ele estava num processo. Ele estava num processo de conversão. E aí, se nós avançarmos, você vai ver que essa é a razão de Abraão ele ter descido para o Egito. Ele ainda não tomava as suas decisões 100% naquilo que Deus orientava. É tanto que quando ele se deita com Agar, ele fez isso com a direção de quem? De Sara. Ele não parou para dizer assim: não, Sara, demora ainda, deixa eu falar aqui com Deus.
E dependendo do que Deus falar, se bater, se confirmar com o que você falou, a gente então faz isso. Mas não, ele já foi, ouviu a ela, e aí quando ele viu que deu errado, aí ele correu para Deus. Aí Deus disse: vai agora e faz o que a tua mulher está falando, manda o menino embora. Senhor, mas é meu filho, manda embora, eu vou cuidar dele, deixa que eu vou cuidar. Mas faz o que Sara está mandando. Por que Deus fez isso? Para dar um puxão de orelha em Abraão, para ele entender que era para ele ter consultado a Deus, era antes e não depois. Então, só para resumir, para você entender, Abraão ainda estava nesse processo, porque no caso aqui, ainda não era Abraão, era Abrão. E aí quando você vai lá para Gênesis, voltando para lá, no capítulo 26, mas eu dei essa ênfase só para você entender que às vezes tem pessoas na nossa vida que não tem outro meio, é ter paciência, porque chega uma hora que essas pessoas, elas têm um encontro com o Espírito Santo, e ninguém consegue resistir ao Espírito Santo quando ele entra na vida de uma pessoa, porque a Bíblia diz que ele é poderoso para convencer o mais duro pecador do pecado, da justiça e do juízo. Com o Espírito Santo não existe coração que seja tão duro que ele não consiga quebrar e fazer de novo, dar um novo coração. Então nós temos que ter essa paciência que Deus teve com a gente, e ainda hoje tem, a gente tem que ter com essas pessoas que, assim como Abraão, são um tanto que impetuosos, né, para tomar suas decisões para o mal. Muitas vezes a gente vê assim, a gente vê que vai dar errado, a vontade é de pegar a pessoa com a mão, mas nessa hora que a gente tem que entender o que diz lá em Zacarias: não é por força nem por violência, mas pelo Espírito do Senhor. E aí, voltando para cá, então agora Abraão já passou por um processo de conversão, Deus trabalhou na vida dele, já não é mais Abrão, é Abraão ou Abraão, porque o Espírito de Deus agora, a influência do Espírito de Deus na vida de Abraão é real, é intensa, como não era no começo, não porque Deus não quisesse, mas porque, como eu já expliquei, Abraão estava sendo trabalhado por Deus. Agora não, você vai ver um Abraão que ele vai para os pés do Senhor, ele vai buscar orientação, ele vai buscar direção nas suas decisões. E aí você vai ver Isaac, que é o filho de Abraão, sendo mais experiente do que o pai. Mas por quê? Porque ele teve um pai para ensinar. É aí onde está o segredo. Por que Abraão não cometeu o mesmo erro? Por que Isaac não cometeu o mesmo erro de Abraão? Por quê? Porque agora Isaac tem um pai que passou por toda a experiência amarga e difícil que Isaac não passou. E o que você acha? Que Abraão não sentava com Isaac? Dizia: olha, meu filho, seu pai passou por isso. E se você não quiser quebrar a cara, faça diferente do que o seu pai fez. Faça como? Faça assim, assim, assim. Quando você for tomar uma decisão, não faça como seu pai, que fez por impulso. Não, consulte a Deus primeiro. Por isso que você vai ter uma passagem que a Bíblia diz que Rebeca, a esposa de Isaac, era estéril, não podia ter filhos. E está na Bíblia, está escrito. E Isaac orou a Deus incessantemente, até que Deus abrisse a madre de Rebeca. Porque com certeza, não tem nem dúvida de que Abraão deve ter dito para Isaac: olha, meu filho, seu pai mais sua mãe, já velho, sem paciência, desacreditado de que realmente Deus poderia nos dar um filho, teve um caso com uma mulher, com outra mulher, para sua mãe ter filhos através dela, e isso nos rendeu um problema que até hoje nos dá dor de cabeça. Então, meu filho, se acontecer,
eu aqui conjecturando, Abraão conversando com Isaac. Se acontecer da sua esposa ser estéril igual sua mãe era, então não vai sair para querer arrumar outra mulher para ter um filho e fazer o que o seu pai fez. Ore a Deus, busque a Deus, porque o Deus que abriu a madre da sua mãe vai abrir a da sua esposa e ela vai conseguir gerar. E foi exatamente isso que Isaac fez. Rebeca não podia engravidar, não podia ter filhos. Isaac orou com intensidade até que a mulher engravidou. Então perceba que Isaac, por conta da experiência que o pai dele passou para ele vai ficar livre, né? Como diz o cearense, de entrar num rabo de foguete que o pai dele entrou. Mas por quê? Porque o pai passou para o filho a experiência. Foi a mesma coisa que Davi fez com Salomão. Procura conhecer o Deus de teu pai. Procura conhecer o Deus de teu pai. Então Abraão passou essa experiência para Isaac. E agora ele vai passar pela mesma prova da fé. Porque a mesma fome que houve nos dias de Abraão, houve nos dias de Isaac agora. E ele então, assim como o pai dele, pensou em descer ao Egito. Só que aí Deus apareceu para Isaac. Quando a Bíblia diz que Deus apareceu, não é que Deus veio lá e ali apareceu. Não, apareceu no sentido da palavra, falou, ministrou, falou no coração, ou pelo sonho. É isso que quer dizer, Deus apareceu. Com certeza Deus deve ter aparecido para Abraão também. Só que como ele ainda não era muito convertido, não deve ter dado muita atenção ao que Deus falou. Já Isaac não, porque já tinha uma influência espiritual ali, que foi gerada através do pai dele, sobre a vida de Isaac. E ele conseguiu ouvir a voz de Deus. E aí, o que é que Deus diz no verso 2? E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser, peregrina nesta terra, e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. Diga graças a Deus. Então havia ali um juramento entre Deus e Abraão. Irmãos, vocês têm que entender que existe um juramento entre Deus e Jesus. E Jesus prometeu na sua palavra, que é o que nós vamos ver agora, a peregrinação de ontem sábado, que está lá em João capítulo 10. Que juramento foi esse? Vamos lá. Porque Deus está dizendo para Isaac: peregrina na terra que eu te disser, eu serei contigo e te abençoarei. Então, dependendo da resposta de Isaac, Deus ia abençoar ou não. Vai lá, que juramento é esse que hoje, assim como Isaac, nós podemos crer que Deus tem com a gente? Que aliança é essa? Que juramento é esse? Está aqui em João. Peregrinação de ontem, que nós vamos ter a de ontem, sábado, e a de hoje, domingo. Diz assim em João capítulo 10, verso 10. Aqui em João, Jesus está falando do bom pastor. Eu sou bom pastor, o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas, vai adiante delas, abre a porta e elas o seguem. Só que de repente, Jesus meio que dá uma mudada no conteúdo. De forma meio drástica, ele muda da água para o vinho. Porque ele está falando do bom pastor. Só que aí de repente, ele chega no versículo 10 e ele muda completamente. Porque olha só o que é que vai dizer. Lê o verso 9, o 9 e o 10, diz assim: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á,
e entrará e sairá e achará pastagem. Diga graças a Deus. Então, esse juramento, só para você entender, porque às vezes você lê lá em Gênesis, e aí você fica coçando a cabeça e se perguntando, onde é que eu entro nessa história? O que é que eu tenho a ver com isso? E é exatamente aqui onde Jesus vai revelar, porque ele diz o quê? Eu sou a porta. A porta é o que dá acesso. Lembra que a Bíblia vai mostrar, se eu não me engano, é lá no Salmo 26, ou é 16, acho que é 16, que quando a Bíblia diz que o salmista está tendo uma visão profética da restauração do reino. E aí de repente ele começa a declarar: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portas eternas, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? Os anjos perguntam: quem é esse Rei da Glória? Para a gente deixar ele entrar aqui. Porque essas portas eternas, que o salmista vai dizer lá, que se encontravam fechadas, a ponto deles terem que dizer: levantai, ó portas, as vossas cabeças. Ele está dizendo: abra as portas para que entre o Rei da Glória. Só que os anjos receberam uma ordem de Deus. Lembra lá no Éden? Que a Bíblia diz que a ordem foi que eles ficassem com a espada ao redor da entrada do jardim, para que o homem não entrasse novamente por conta da queda. Então Deus colocou uma espada inflamada, que no caso é um anjo, os anjos guardando a entrada do jardim. E aí desde a queda essa porta estava fechada. E agora aquele salmo está falando de quando Cristo desceu até o inferno, as regiões mais baixas da terra, e levou cativo o cativeiro. E agora Jesus está subindo, porque a Bíblia diz: aquele que subiu, aquele que desceu é senão o mesmo que vai subir. E ele está subindo, porque a Bíblia diz que ele subiu às alturas e concedeu dons aos homens. Então Jesus está subindo. E aí de repente os anjos começam a ver imagina aquela tocha de fogo, aquela glória, indo em direção às entradas eternas, aos portais celestiais. E ninguém pode simplesmente chegar lá e já ir entrando assim, tem que se identificar. E aí ele, de repente, alguém grita: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, para que entre o Rei da Glória. E ele diz: mas quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. E eu imagino as portas celestiais, aqueles portões imensos, gigantes se abrindo, e o Cristo de Deus, o Senhor, entrando vitorioso pelos portais eternos. Eu consigo ter essa visão, porque a partir de agora ele se torna a própria porta de acesso, porque estava fechada. Ele abre, e aí de repente agora ele vem e diz: eu sou a porta, e quem entrar por mim, ou seja, eu agora sou aquele que dou acesso a vocês. Em Adão foi fechada, mas em mim está sendo aberta. E quem entrar por mim salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagem. Essa é a aliança. Havia fome na terra, lembra? E de repente Jesus vem e diz: quem entrar por mim não vai ter fome, vai ter pastagem. Vai ter pastagem. Vai entrar e vai sair. Oh, glória a Deus por isso. E vai achar pastagem. Então em Jesus ele está deixando aqui bem claro, até uma criança entende, que nele nós temos a salvação, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagem. Então essa pastagem é justamente o que você vê lá em Gênesis, que a Bíblia diz que havia fome na terra, então não tinha pastagem, não tinha sustento. E aí Jesus vem para quebrar por terra um dos piores tabus que o inimigo consegue construir na mente de uma pessoa,
quando ela está passando por momentos difíceis na terra. E qual é o pior de todos os tabus? É atribuir a Deus aquela escassez, aquele problema, aquela necessidade. E é o que na maioria das vezes acontece. Todas essas pessoas, se você for conversar com elas, ateus, agnósticos, maçons, todas essas pessoas que de alguma forma têm uma revolta contra Deus, que perde a crença em Deus, que abandona a fé, como diz Paulo, né? Se você for conversar com essas pessoas, a maioria delas tem uma revolta contra Deus por alguma razão. Se você for conversar, com certeza algum deles vai dizer: Deus deixou minha mãe morrer, para mim Deus não existe. Se Deus existisse, Ele não tinha deixado meu pai morrer quando eu era criança e ter ficado sozinho. Alguma coisa eles vão contar que foi a razão da revolta deles contra Deus. Não, se Deus realmente existisse, a minha vida, olha, meu casamento não tinha se acabado, meu filho não teria morrido, eu não teria perdido tudo. E aí ele cria-se então um tabu na mente dele, que é o que o diabo usa como trampolim para jogar aquela pessoa para longe da presença de Deus. Só que aí Jesus vem no verso 10 e quebra isso, porque olha só o que é que ele diz. Ele então está dizendo que quem entra por ele se salva e acha pastagem. Porém no verso 10 ele diz assim: o ladrão, ele está identificando uma pessoa, o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Então, olhe para cá para eu explicar. Jesus está deixando claro para que as pessoas entendam que existe um personagem nessa história que é o responsável por causar essas circunstâncias em que as pessoas muitas vezes querem jogar para Deus. E até então não se tinha esse entendimento de uma forma plena. E aí Jesus chega e rasga o verbo. Jesus chega, rasga o verbo, tira a cortina e desmascara Satanás de uma só vez. Diz assim, estou mostrando para vocês que o ladrão, aí peraí, quem? O ladrão, o diabo, Satanás. Ele não vem senão a matar, roubar e destruir. Agora, Jesus dá para as pessoas a oportunidade de refletir e pensar assim, não pensar mais, se Deus existisse, meu pai não teria morrido. Se Deus existisse, meu filho não estaria assim, eu não teria perdido tudo que tem. Agora Jesus deu para as pessoas a oportunidade de pensar, peraí, mas quem foi o responsável? Por que isso aconteceu comigo? Ele dá a oportunidade das pessoas de pensar. Quer dizer que tem um sujeito oculto aí? Tem. Só que agora já não é mais oculto, porque Jesus tirou a cortina dele e revelou quem ele é. Para quê? Para que você tenha a oportunidade de que, se você passou pelo crivo da salvação, que está no versículo 9, quem entrar por mim, salvar-se-á. Entrará e sairá e achará pastagem. Então, se você passou pelo crivo da salvação de Deus, você tem autoridade nele para vencer o ladrão. Vou repetir. Se você passou pelo crivo da salvação de Deus, você aceitou Jesus como seu Salvador, você entregou sua vida para Deus e agora você tem a sua vida nele, como disse Paulo, não mais vivo eu, Cristo vive em mim. Agora você tem autoridade. Para quê? Para vencer o ladrão. Porque até então, ele que estava como sujeito oculto, estava te roubando, estava causando destruição. Mas quando você entende que em Cristo Jesus, Ele te dá a autoridade, porque quando Ele entra pelos portais que estavam fechados, Ele recebe de novo. Por isso que lá em Mateus Ele diz: toda autoridade me é dada nos céus e na terra. Por que nos céus? Porque Ele entrou pelas portas que estavam fechadas. Já não está mais.
Ele recebe essa autoridade. E o que é que ele diz em seguida? Ide, em meu nome, expulse os demônios, cure os enfermos. Perceba que é uma das primeiras coisas que ele vai dizer. Pregue o evangelho a toda criatura, só vai estar no final. Batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Qual é as primeiras da lista? Cure os enfermos e expulse os demônios. A primeira tarefa da grande comissão que Jesus deu foi o quê? Expulsar os demônios. Porque ele disse que ele vem senão para roubar, matar e destruir. E a única forma de dar um basta nisso, de fazer ele parar, é se você usar a autoridade de Deus e ordenar que ele saia, que ele solte. É você ser uma pessoa intensa em Deus, de tal maneira que você não baixa a guarda para ficar. Não, mas é porque Deus também, eu acho muito injusto. Ei, irmão, já quando o inimigo vê isso, ele faz festa. Porque você ainda não entendeu o que Jesus falou aqui em João, quando ele tira a cortina do inferno. É que você tem uma briga travada contra o inferno. Só que nessa briga, Jesus te dá a certeza de que você é mais do que vencedora. Você já entra vencendo. Você já entra vencedor. Você já entra vencedora. Eu escute, guarde isso no seu coração. Não há o que você temer, não há o que você está abatido, desanimado, sem fé. Ah, Senhor, será que realmente um dia isso vai ter fim? Será que realmente isso um dia vai acabar? Querida, o poder está em nossas mãos. Não o nosso poder, o poder que Deus nos deu. Repito, o poder o Senhor colocou nas nossas mãos, através do seu nome. Então, se você interpreta isso de forma certa, então naquela área que está tendo uma dessas três ações, roubar, matar ou destruir, você tem que assumir uma posição. Você tem que assumir, porque ele só vai parar se ele realmente encontrar alguém que tenha autoridade para fazer isso. E nós temos, porque Jesus nos deu essa autoridade. E nós temos que exercer. Não importa o quanto custe, nós temos que exercer. Até quando? Até que se cumpra o restante do versículo. Ele diz: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Mas, oh glória a Deus, olha o que é que Jesus termina dizendo: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Glória a Deus. Então, o que é que Jesus me deixa saber nesse texto? Ele me deixa saber que existe uma vida que Ele preparou para mim. E talvez não seja essa que você esteja vivendo nessa área da sua vida. Talvez não seja essa que você esteja vivendo hoje. Existe uma vida preparada para nós em Deus. Só que o inimigo não quer que você desfrute essa vida. Cristo morreu a nossa morte para que vivamos a sua vida. E qual é a vida de Jesus? Está aqui. Vida e vida com abundância. Então Deus já preparou uma vida para você. Não é uma vida de morte, de destruição, de roubo, de assalto, que o inimigo toma tudo que é teu ao seu bel prazer. Deus preparou uma vida para você. Mas para isso existe um texto lá em Lucas que eu já li com vocês, mas eu vou ler de novo, que é para você juntar uma coisa com a outra. Lucas capítulo 11, se eu não me engano, vai lá. Se eu não me engano é 11:23, o Senhor vai nos mostrar aqui. É 11:21.
Então Deus já tem uma vida que Ele quer que você viva. Mas o ladrão não quer deixar que você viva essa vida. Ou você acha que o ladrão queria que aquele endemoniado gadareno vivesse uma vida sã, em perfeito juízo? Mas não faz nem perigo. Por isso que o que é que ele vai dizer para Jesus? Quando Jesus chega e diz: sai dele, espírito imundo. O que é que ele diz para Jesus? O que é que você veio fazer aqui? Nos atormentar? Então isso significa que ele não queria, só que ele não tem escolha. Quando alguém reconhece a autoridade que tem e se levanta por meio dessa autoridade que Cristo nos deu, o inimigo não tem escolha que não seja desmontar a barraca e cair fora. Mas olha só o que é que diz aqui Lucas 11:21. Leia comigo aí, por favor. Quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança está tudo quanto tem, mas sobrevindo outro mais valente do que ele, e vencendo, tira-lhe toda a armadura em que confiava e reparte os seus. Diga glória a Deus. Então, esse texto aqui resume o que eu estou tentando passar para você pelo Espírito Santo. Está resumido aqui dentro. Jesus está mostrando de forma clara quem é esse ladrão lá de João 10:10. A primeira coisa que você precisa saber é que ele não se apresenta como um gatinho de estimação. Jamais o inimigo vai se apresentar para você como um gatinho miando, pedindo um carinho. Não. O que é que diz o texto lá de João? Ele vem para matar, roubar e destruir. Esse é o objetivo dele. E você acha que uma pessoa que vem para matar, roubar e destruir, ela vem como? Meiga? Você acha que um ladrão que vai roubar um banco, ou que vai assaltar uma pessoa, você acha que ele chega como? Por gentileza, moça, você poderia passar aqui a sua bolsa, por favor? É um assalto. Eu gostaria que você gentilmente me entregasse, viu? Bolsa, celular, dinheiro, cartão, que deixa tudo dentro, viu? Você acha que é assim que ele chega? Não. Muitas vezes chega desaforado. Passa a bolsa, vagabunda. Passa a bolsa, vagabundo. Chega desaforado. Chega com a arma em cima da pessoa e escala. Por quê? Porque eles são, como diz a palavra, eles são atrevidos. Porque uma pessoa que ela vem com esse objetivo de matar, roubar e destruir, ela vem com sangue nos olhos.